Queridas e queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast do Justificando. Eu sou o André Zanardo, diretor de redação do Just, e hoje temos um assunto polêmico para discutir. Mas o que tem de tão polêmico nessa questão do parto normal versus cesáreas? Poxa, mas tem controvérsia até nisso? Pois é, pessoal, Brasil se tornou um país sem jurisprudência, não tem nada pacífico, é só guerra mesmo. E já que hoje eu tô prematuro, eu vou abrir a mesa de cara. Vai, Renan, já sobe o som aí pra gente entrando no clima. É isso aí, a mesa de hoje será composta por 3 mulheres e infelizmente, mais uma vez, estamos sem a Mabô por aqui, que ela tá de férias. Oi, pessoal do Justificando, ouvintes queridos, convidados, convidadas. Oi, André, meu amigo lindo. Tô por aqui viajando, morrendo de saudades, espero que vocês estejam sentindo minha falta também. Nas próximas semanas eu vou estar de volta, dia 14 tô aí, morrendo de ansiedade pra voltar a bater esse papo com todo mundo. Tô acompanhando as notícias aqui de longe, ouvindo os outros episódios, tão maravilhosos pra variar. Um beijo grande e me aguardem que logo menos tô aí com vocês. Temos uma mesa responsa aqui e nossa colunista campeã de participações. Então eu já vou chamar a nossa colunista mais presente nos podcasts do Just, Margarete Pedroso, que é membro da Comissão de Direitos Humanos do OAB. Seja bem-vinda, Meg. Hoje é nós. Olá, André, é nóis. Vamos lá. Vambora? Vambora. Então, fechou. Então, temos a presença honrosa também da deputada estadual por São Paulo, Beth Sarrão, eleita pelo Partido dos Trabalhadores e hoje é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Seja bem-vinda, Beth. É muito bom sabermos que temos uma mulher como presidente, ou presidenta, como preferir, de uma comissão tão cara para esses tempos bolsonaristas. É verdade, eu que agradeço. Obrigada pela participação. E vamos aí falar sobre esse assunto tão importante para todas as mulheres do nosso estado. Vamos embora. A Beth está no 4º mandato legislativo, é isso? Quinto mandato legislativo. Ela é formada em psicologia e possui mestrado na área de sociologia. Então, não poderíamos deixar também de trazer uma médica para falar desse assunto com a propriedade quem trabalha isso cotidianamente, né? E então convidamos a Karina Calife para falar conosco. A Karina é professora do Departamento de Saúde Coletiva da Santa Casa e ela é mestra e doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Bem-vinda, Karina. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu o convite. Valeu. Bom, mesa formada, agora meu assunto é com vocês, colega do nosso Twitter. Um abração aqui pro... Eu juro que tá escrito isso, tá? É marido da professora da UNB, o @Igor Drummond. Então, ele mandou uma dica aí pra gente, ele falou, ó, seria interessante inserir o link dos conteúdos sugeridos pelos participantes na descrição do episódio. Eu fui lá conferir o link sugerido lá pelo Cauê Amene no episódio passado e não tinha. Pois bem, valeu o toque, a gente vai ficar ligado nisso. Mas, então, o livro que eu tava lembrando aqui, se for aquele livro lá que ele fala do FHC, ainda não saiu. Fica ligado que vai ter lançamento em breve. Se você quiser saber mais, vai lá em Autonomia Literária que você já vai saber quando que é o lançamento. O Vitor RR82 também falou assim, foi interessante que foi dito no podcast passado, que ele disse assim, ó, nós pessoas estudiosas, racionais, que defendem o conceito de república, nos escandalizamos com isso. Por outro lado, bolsonaristas dão mais valor ainda ao presidente, dizem, ele é foda mesmo, defende mesmo a família. É verdade, a gente tá foda pra gente, na verdade, né? Não é só pra eles, não. Ficou muito bom o último episódio do Justificando, disse o Otávio Souza. A Ana BXNXNA falou que o podcast do Justificando e do Anticast igual tudo pra mim. Um abraço também pra Ana e pro pessoal do Anticast que eu também acompanho, é muito legal. No YouTube, o Rafael Sender mandou assim, ó, o podcast do Justificando é a voz progressista que nos ajuda a manter a lucidez política frente às avalanches de fake news conservadora. A sociedade agradece. Um abraço, Rafael. A Michele também falou, ó, Justificando é minha escola de política de direitos humanos, um antídoto contra o vírus bolsonarista. É isso aí, gente. Bom, galera, muito obrigado pelos comentários de vocês. Segue lá nas nossas redes sociais e não esquece de dar um seguir aí, um follow no seu player de podcast. E se for a primeira vez que você está escutando no YouTube, já chega dando um like, porque você vai gostar. Para você, fica ligado aí, todas as quintas-feiras, às 7 horas, 7 não, né? Às 19 horas, a gente tem um episódio novo no seu player de podcast.
para começar nosso bate-papo, um muito obrigado aos nossos apoiadores que, de uma forma ou de outra, nos ajudaram a chegar ao nosso 19º episódio. Obrigado, Crivelli Advogados, Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo e Rádio Brasil Atual por tornarem esse podcast possível. Então, bora falar de Janaína Pascoal? Então, Renan, dedica uma música aí pra Janaína. Partiu. A lei estadual proposta por Janaína, a pretexto de combater o que já chamou de ditadura do parto normal, autoriza a gestante usuária do Sistema Único de Saúde, o SUS, a optar pelo parto cesariana a partir da 39ª semana de gestação. A Assembleia Legislativa Paulista pode votar ainda nesse mês de agosto o projeto de lei 435 de 2019 da deputada do PSL, que deve ampliar substancialmente a realização do parto cesariana no estado, independentemente de indicação médica, sob justificativa de dar autonomia às mulheres. Este projeto de lei não é uma preocupação somente para os paulistas, pois já está sendo replicado, inclusive pela bancada do PSL, em diversos outros estados. Isso é um vírus, gente. Então, vamos aí, mesa aberta. Eu queria começar já com uma enquetezinha no nosso data bolha aqui. Eu nasci de parto cesariana, estava invertido, e queria saber de vocês. Pra gente começar, vocês nasceram como, gente? Cesariana ou normal? Eu nasci de parto cesariana. É isso aí, E Magda. tenho 2 filhas que nasceram de cesariana. Eu nasci de parto normal. Parto normal, Karina e Beth. Eu de parto normal com parteira ainda. Parto normal com parteira. Com parteira, no interior do estado. E aí? E Minha mãe super saudável. foi super bem. Super bem. O pessoal fica com medo, né? Que tem Acordou, tem risco. tomou café, comeu bolo, porque tinha sido aniversário do meu irmão, que nós temos 2 dias de diferença, só de dias, não de anos, né? Aham. E em seguida começou a sentir algumas contrações. Quando foi no horário do almoço, eu nasci. Nossa, mas eu fico então preocupado. Você vê um tanto de parto cesariana e a gente chama normal, o parto normal e cesariana se tornou praticamente mais normal que o parto normal. Por que isso, gente? Bom, primeiro a Vamos lá, Karina. Karina. A Karina fala Bora. e depois Eu a acho gente... que a gente tem uma evolução em relação ao quantitativo de partos cesarianas que vem datando aí já desde a década de 70, né, no Brasil, do Brasil para cá, que tem um início também, vamos dizer assim, financeiro. Quando na época, lá atrás, na época do INAMPES, os partos eles eram pagos diretamente na conta dos profissionais. E esse pagamento era 2 vezes maior quando o parto era cesariano do que quando o parto era normal. Mas claro que eu não acho que é só essa a questão, né? A gente tem questões muito mais amplas que isso. Tem várias considerações a serem feitas. Por exemplo, a organização do espaço de trabalho, dos profissionais de saúde, né? Dos profissionais médicos, que foram se acostumando e sendo formados cada vez mais a ofertar o parto cesáreo. Não é à toa que o Estado de São Paulo, a gente tem 88% de cesáreas no sistema privado, quando você olha para o sistema suplementar de saúde, e em torno de 42%, 43% de cesarianas, quando pela OMS o ideal era que a gente tivesse algo entre 15% a 20%, 25%, dependendo de algumas 88%. questões. No sistema privado aqui no estado de São Paulo, exatamente. Com a OMS indicando a 10% a 15%. No máximo. Sim, Mas no máximo. isso é um problema gravíssimo, então. É um problema grave porque isso interfere na mortalidade das mulheres, em algumas condições de risco. A gente tem uma expectativa, do ponto de vista técnico, que algo em torno de 15% das mulheres elas tenham algum tipo de alto risco, vamos dizer assim, desenvolvam durante a gestação, no que se espera em torno disso. Então, a deputada Janaína até utiliza isso no projeto dela com a frase da OMS, que ela usa só um pedacinho, né? Ela diz assim, olha, todos os países no mundo que têm menos de 10% de taxa de cesárea têm uma maior mortalidade materna. Isso é verdade, porque parte das mulheres, algo em torno de 15%, precisarão da cesariana. A cesariana não é algo abominável, ao contrário, é uma tecnologia, é algo que pode ajudar algumas mulheres e algumas crianças a estarem vivos, né? Claro. A gente tem aqui, conhecemos vários casos nesse sentido. Agora, não tem, o outro pedaço que a OMS diz é que nenhum país que tenha taxa maior que 30% tenha diminuição dessa mortalidade materna. Isso não melhora com o aumento de cesarianas. E o Brasil é hoje o segundo país do mundo em cesarianas. Essa é uma discussão internacional, inclusive. Então, mais partos cesáreas
significa a possibilidade de mais problemas acontecendo, mais mortes. Em relação ao parto e às mulheres, isso é muito parecido em relação à mortalidade. O que você tem? A gente tem aí um aumento, principalmente de algumas condições hemorrágicas, que é a segunda causa de morte materna hoje, né? São as causas hemorrágicas, e um aumento das causas hemorrágicas, porque a maior causa é a hipertensão, são as eclâmpsias e tal. Então, por que aumentam as causas hemorrágicas e é pior no caso das cesáreas? Porque, principalmente quando você chega para a segunda, para a terceira cesárea, você tem a possibilidade de acretismo placentário, de placenta prévia, que é uma placenta num local menos adequado para a hora do parto. Então, aumentam as hemorragias. E aí sim, tanto essa condição de adoecimento, mas especialmente, além disso, também a mortalidade das crianças. As crianças que nascem de cesárea têm 2,5 vezes mais chances de morrer do que as crianças que nascem de parto normal. E Beth, você ia falar alguma coisa? Eu concordo plenamente com o que ela falou, traz dados importantíssimos. A gente já fez várias audiências públicas na Assembleia e debates acalorados no plenário, muito embora nós temos mais, acho que 1h30, se não me engano, para concluir o tempo de discussão sobre esse projeto, infelizmente. Porque antes a Assembleia tinha 12 horas de discussão do projeto. Nossa. Aí foi feita uma reforma no regimento, infelizmente, que para nós de oposição isso é muito ruim, e foi reduzido esse tempo de discussão de 12 para 6 horas. 6 horas é pouco. Mas isso foi estrategicamente? Foi estrategicamente, claro, até para poder diminuir o tempo de debate e diminuir a capacidade de obstrução da oposição na casa. Isso, claro que foi. Mas, enfim, a gente procura, dentro desse espaço, também nos posicionarmos da melhor forma possível, inclusive pressionando sempre para a realização de audiências públicas, de debates, a possibilidade de apresentar projetos substitutivos, mas neste caso, conversando inclusive com os profissionais que são especializados nessa área, eles entenderam que não seria oportuno a apresentação, às vezes, de um projeto substitutivo, porque isso poderia dar a impressão que nós estávamos concordando, de certo modo, com o projeto dela, apenas fazendo algumas modificações. Não é o caso. Nós, desde o início, consideramos o projeto dela muito ruim, o projeto dela dissimulado. Em nenhum momento, eu vou fazer aqui um debate mais político do interior da Assembleia, em nenhum momento a deputada Janaína se posicionou na tribuna colocando informações e dados que pudessem realmente dizer, não, olha, ela está correta, tá vendo? Esses dados aqui estão apontando que a cesariana é importante, mais importante para a saúde da mãe, para a saúde do bebê, para a saúde para depois, para os problemas que a criança pode ter, se são problemas respiratórios, para a mortalidade materna, para a mortalidade neonatal. Em nenhum momento ela fez isso. Em nenhum momento ela fez qualquer quadro comparativo. Em nenhum momento ela apresentou os dados, o que sugere, o que recomenda, o que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Nesse sentido, ela escamoteou esse debate. Ela escamoteou. Tanto é verdade que ela veio para a nossa audiência, que foi proposta pelo meu mandato na casa, ela foi ao meu gabinete, ela pediu para participar. Nós aceitamos, evidentemente, porque faz parte da democracia nossa e da casa. Ela saiu do debate, colocou nas redes sociais dela que ela estava convicta realmente que estava no caminho certo. Quer dizer, o pior cego aqui não quer ver. Me parece uma tática do pessoal do PSL fugir da razão, certeza, né? Me lembra um pouco o comentário lá que o nosso ouvinte fez no Twitter falando que nós que somos racionais, que defendemos o conceito de república, o resto é resto. Para eles, no caso, tanto faz, né? Veja bem, André, a gente vê esse discurso sendo repetido, né, em várias instâncias. Nós discutimos aqui o projeto Moro, justamente a mesma coisa. O que o Moro, quando ele colocou o projeto, aqui comparando, né, no Congresso, ele fala que não precisa de nenhum estudo científico, é um projeto absolutamente sem estudo científico, sem nenhum dado científico, e ele diz que não é um projeto para especialistas, para professores de processo penal. O que a Janaína faz nesse projeto? A mesma coisa, não tem base científica nenhuma, deturpa totalmente os conceitos, os poucos conceitos que ela cita na exposição de motivos, e ela coloca lá que a nossa realidade hoje é mudada porque
quando formadores de opinião, artistas, políticos, intelectuais abraçaram a filosofia do parto normal. É muito parecido o discurso, né? Como se uma parcela das pessoas estivesse fazendo aí uma campanha quase que ideológica pelo parto normal, e não vamos ouvir essas pessoas, esses especialistas. O que não faz o menor sentido, né? Porque a gente está falando da saúde das mulheres. Ninguém aqui está levantando bandeira do parto normal, do parto natural ou do parto cesariana. A gente está trabalhando naquilo que a gente chama do parto seguro e confortável. Seguro e confortável para quem? Para a mãe e para o bebê. E sim, uma possibilidade que aí vem da minha militância também como feminista, além de médica como feminista, de que se a gente está falando de autonomia para as mulheres, a gente tem que falar isso de verdade. A autonomia significa que elas têm uma possibilidade de informação igual para os dois lados, para qualquer via de parto que ela escolha, e que ela tenha a oferta de serviços e de cuidado adequada e humana em qualquer uma das duas. Se uma é desumana e a outra é mais rápida, você escolhe diminuir isso do jeito mais rápido possível. E a impressão que eu tenho, assim, é que parece que esse projeto foi meio encomendado, sabe como é que é? Inclusive, com todo o respeito a profissionais na área de saúde, mas você percebia nitidamente as diferenças do ponto de vista do conteúdo, da formação, da competência, de quem estava ali se posicionando, como a Karina colocou, a favor da saúde da mulher, e quem estava ali se posicionando a favor de aumentar o número de cesáreas, que já é um absurdo nesse país. E a gente vem denunciando isso, não é por conta do projeto dela. Há anos se fala isso. Há anos. Eu moro numa cidade que tem uma faculdade de medicina, né? E que Catanduva, eu sou de Catanduva. Trabalho aqui, mas viajo toda semana para lá. Sempre foi infelizmente, uma das cidades que mais realiza cesáreas no estado de São Paulo. Então, as próprias faculdades também têm, muitas delas, não são todas, eu não vou nunca generalizar aqui, tem também essa questão na formação, nos currículos, né, que poderiam também ser mudados, ser modificados, ser transformados, até para estimular esse tipo de prática posteriormente, quando a pessoa se profissionaliza e vai para a rede pública de saúde ou vai para a rede privada de saúde. Isso também cabe aos profissionais, no sentido de poder trabalhar as gestantes, discutir com elas. Nós não temos programas, o nosso pré-natal é uma farsa, né? Porque é muito ruim, porque precisaria ter acompanhamento médico, precisaria ter acompanhamento psicológico, precisaria ter educador físico para ajudar, para as mulheres poderem se preparar, precisaria ter as obstetras, né? As doulas, que estão aí firme também contra esse projeto. O que você está dizendo é que tem 1000 outras questões para discutir que não essa. Que não, claro, então, pega esse recurso que vai ser investido muitas vezes nisso e prepara as maternidades, os hospitais que fazem parto, as casas de parto que tem espalhadas, principalmente aqui na cidade de São Paulo, investe ali, melhora as condições estruturais, melhora as condições de recursos humanos, capacita as pessoas, monta cursos de formação. Você vai ver se ao final dos 9 meses o que as mulheres vão optar. Ô Beth, eu estava escutando a Karina falar sobre a questão da autonomia da mulher. E me parece que isso também é um argumento que gera um embate entre direita e esquerda, nesse caso. Porque eles se utilizam, por exemplo, eu vi algumas matérias comentando que esse projeto está sendo aplaudido pelas feministas de direita. Então, essa questão da autonomia da mulher, o que significa isso? Eu acho primeiro que a polarização entre direita e esquerda para discutir um projeto de lei que diz respeito à ciência, que diz respeito à saúde, é de propósito, né? É a polarização que nós estamos vendo na política sendo trazida por um projeto que deveria ser técnico. A autonomia, eu só consigo vislumbrar autonomia com direito de informação, com possibilidade livre de opção. Não existe autonomia na hora do parto, na hora da dor, na hora em que há ali um desespero, na hora de um medo, né, que é um momento de insegurança natural da mulher, né, e não existe autonomia sem a devida informação. E quando que essa mulher deveria ter informação? No pré-natal. E um pré-natal, como bem disse a Beth, a Karina, um pré-natal que deveria obedecer todas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, da lei estadual que nós já temos em vigor,
anterior, que é a 15.799. Aprovada em 2015. Que é aprovada em 2015, recentíssima, que traz todas as diretrizes do atendimento da mulher, desde o pré-natal até o parto, inclusive falando sobre as informações que ela deveria ter, sobre a opção que ela pode ter no melhor parto para ela. Isso já está na lei, não precisa de lei nova. Isso seria o parto humanizado? É o parto humanizado, exatamente. Agora, acho que tem uma coisa bem importante que você traz em relação à autonomia e à questão da informação e das evidências técnicas e científicas, né? Então, a gente não pode fazer de conta que não existe conhecimento no mundo. Acho que quando você traz isso em tempos de terra plana, né? É muito exatamente, que conhecimento ficou fora de moda. Dizer que o conhecimento é algo fundamental. E o conhecimento, ele não é única e exclusiva de uma classe ou de uma pessoa do direito ou da área da saúde, mas ele tem que ser compartilhado com as pessoas que vão exercer esse direito também, do ponto de vista de direito humano. Então, quando você diz que a escolha da mulher, há algumas coisas que o projeto traz problemas, tem problema. Primeiro que ele confunde 3 termos, ele diz assim, olha, a cesárea pedida é uma coisa, a cesárea marcada ou agendada por alguma condição médica é outra coisa, uma cesárea por conta de qualquer intercorrência, por conta de uma emergência, são coisas muito diferentes que se misturam no meio do projeto. Então, só aí já não dá certo essa conversa, né? E você acha que cesárea... é proposital, Karina? Eu acho, no começo eu acho que não, eu acho que é uma mistura de falta de conhecimento mesmo, tecnicamente. Eu acho que esse projeto talvez tenha por trás outras ideias que devem talvez surgir aí na frente, que eu não quero nem trazer aqui, né, a polêmica. Mas eu acho que tem uma coisa bem importante, que assim, a cesárea pedido é aquela que ela é colocada a pedido da mulher. Não tem uma condição médica, mas a mulher solicita. Um pedido como esse, ele tem que ser levado em consideração desde o momento do pré-natal, como você falou. Então, assim, tem que ser colocado quais são os riscos de um tipo de parto, quais são os riscos do outro tipo de parto. Não dá para você dizer que se fizer cesárea, a sua criança não vai ter paralisia cerebral. Você colocar de volta para a mulher um peso dessa escolha. Porque se você coloca que isso vai ser melhor, que isso vai ser mais seguro, que ela vai ter menos dor, é claro que a escolha ela é desigual. Então, para a escolha ser igual, a gente tem que pensar em algumas questões para construir essa autonomia. Por exemplo, analgesia na hora do parto, seja farmacológica ou não farmacológica. Então, uma pessoa tem medo de sentir dor. Você tem que saber que se você fizer a cesárea e não o parto normal a pedido, você tem 2,5% a mais de chance do seu bebê morrer. Então, eu tenho certeza que se as mulheres... Mas não é isso que é dito, são ditas outras coisas. Vai ser mais rápido, você vai sentir menos dor, seu bebê vai nascer menos amassado, mais bonitinho, sua vida sexual vai ser preservada, porque essa é uma outra coisa. E as evidências científicas foram mostrando coisas que mudaram. Quando eu fiz medicina, 100% das mulheres tinham que fazer episiotomia. A gente aprendeu assim. Hoje as evidências demonstram que não faz sentido. Algumas mulheres precisarão por alguma condição muito específica. O que é isso? Episiotomia é o corte que é dado na hora do parto normal para ampliar, vamos dizer assim, o espaço e a passagem do bebê. Então, tiveram momentos, algumas pessoas defendem que se faça de qualquer forma, e não é isso. Assim como o uso da ocitocina, enfim. Eu estou querendo dizer que existem algumas coisas técnicas que vão mudando e vão mudando a partir do conhecimento científico. O outro tipo de cesárea, que é a cesárea a pedido médico, ou seja, a cesárea marcada, agendada, ela pode acontecer porque ou o bebê tem alguma situação específica, ou a mulher, por exemplo, uma cardiopata, isso é um outro jeito. Agora, o que ela diz que é uma escolha da mulher, da parturiente, na hora do parto, você traz algo fundamental. Na hora mais vulnerável, no meio do período, uma hora que ela está sentindo dor, e em alguns momentos isso não será possível. Então, do mesmo jeito que eu defendo a autonomia das mulheres, os médicos são médicos porque eles têm uma formação, eles têm uma habilidade tecnológica para isso. Então, essa conversa tem que ser compartilhada, o plano de cuidado tem que ser junto. Não dá para a mulher chegar e quero agora o parto normal. Às vezes não será possível, eu quero agora o parto cesariano. Quem tem que decidir, você acha? É uma decisão compartilhada da usuária, da mulher, junto com o seu médico, sabendo a informação adequada dos dois lados, e isso tem que ser feito desde o período do pré-natal, como já foi. Eu acho importante também destacar que ela falou no início da nossa conversa aqui, que ninguém aqui está dizendo que a cesariana tem que ser abolida da rede pública, muito pelo contrário. É um recurso fantástico, uma descoberta que foi fantástica, que salvou vidas, que salvou crianças, que salvou bebês. Então.
enfim. Mas a humanização do parto é algo que já vem sendo tratado há muitas e muitas décadas pela medicina, e não só pela Beth, medicina. Explica o que é humanização. Humanização é isso que nós estamos tratando aqui, é você colocar uma rede de saúde que possa ter profissionais competentes, a gestante ter um acompanhamento digno, ela poder discutir, ela poder ser informada. Eu quero saber como que é passada essas informações para essa gestante. Não tem nada de New Age durante esses meses todos. Quer dizer, como é que você pode, como elas estão dizendo, pô, no momento que a mulher está mais vulnerável ali, está com dor, está fragilizadíssima, aí ela vai falar, vai falar, não, eu quero cesárea, pelo amor de Deus, não estou aguentando mais essa dor. E uma cesárea pode ser humanizada, pode né, ser. Beth? Então, essa questão da humanização, ela tem, inclusive, regulamentações técnicas. Justo. Que garantam isso. Por exemplo, esse é um outro problema que a gente tem no estado de São Paulo. Porque eu fui coordenadora de saúde da mulher do estado e trabalhei de várias formas com muitas como é que vamos dizer assim, induções de políticas públicas. Por exemplo, a Rede Cegonha, quando existiu. Então, você tinha recursos a mais. Foram montados espaços em vários hospitais. Então, às vezes, a gente diz assim, a rede pública não tem isso. A gente tem Casa de Parto em Sapopemba, Casa Ângela, algumas casas de parto para quem quer esse tipo de assistência, com assistência com a enfermeira obstetra, com obstetriz, com doula, mas a gente também tem hospitais, por exemplo, o Leonor Mendes de Barros, a gente tem o Hospital São Mateus, a gente tem o Hospital Gilson Carvalho, que fica ali na região sudeste. A gente tem vários hospitais que a rede pública construiu ou adequou, organizou, reformou em cima dessa RDC, que chama RDC 36, que garantem salas com o que a gente chama de PPP, que é pré-parto, parto e puerpério, com a garantia do acompanhante em sala de parto, com uma banheira, com a bola, o próprio alojamento conjunto foi uma evolução. Sim, a criança antes nascia, ia lá para o berçário, hoje ela fica junto com a mãe. A humanização quer dizer tudo isso, quer dizer que as mulheres têm o direito de ter um lugar em que elas possam participar. E tem essa coisa que a Tânia fala muito, né, também, que a gente vem trazendo de uma certa misoginia nos serviços, assim. Quando você vai fazer visitas às maternidades, a gente coordenou a saúde da mulher no estado, a gente começa a visitar os hospitais, principalmente para o interior do estado, você vai chegando, a maternidade é sempre o pior lugar que você tem naquele lugar. É o lugar lá no fundo, é o lugar que não tem banho, que tem banho gelado. Não, mas é normal. Eu acho que tem essa questão, assim, é como se a mulher pudesse se virar com isso. Isso é natural, ela vai dar conta, a mulher não liga. A própria estrutura do sistema assumiu a misoginia nesse grau. Nesse grau. Caramba. Daí que a gente fala em violência obstétrica, né, André? E não é à toa que o governo acabou de tirar. O Ministério Público não pode mais falar violência obstétrica. O Ministério da Saúde, na verdade, então, eu acho que essa cultura, até em prol da cesariana, vem muito por conta desse tratamento que, culturalmente, a mulher já sabe que vai ter na hora do parto, que é a cultura da violência obstétrica, que é misógina, sim, olha lá, porque a mulher, ela tem que aguentar a dor, senão ela não vai ser mãe suficiente, ela não pode gritar, ela vai sofrer xingamentos, né, como se fosse um estímulo para ela parir, ela sofre xingamentos naquele momento, e vamos deixar claro que as mulheres negras sofrem muito mais violência obstétrica do que as mulheres brancas e as indígenas também. Por quê? Porque tem culturalmente até que elas são mais fortes, né, que elas podem aguentar mais a dor. Então, é como se isso fosse natural da mulher, né? Então, quando a gente pensa em discutir parto, em discutir, antes de fazer projeto de lei, deveríamos pensar em políticas públicas, investir em políticas públicas para que essa cultura da violência obstétrica fosse acabada e que nós pudéssemos aí trabalhar, sim, uma mudança cultural e garantir aí a autonomia. Sim. Aí nós poderíamos falar em autonomia. Quer dizer, a gente não tem investimento nenhum na área da saúde para cumprir minimamente todas as normas internacionais a respeito de um parto humanizado, que nada mais é. O parto humanizado, vamos combinar, né? Falar em humano hoje parece que virou palavrão, né? Então. Humanizado significa ser humano. Mulher é um ser humano, né? Quase que dizer, né? Mulher, você não é um ser humano, você não pode ter um parto humanizado, acho que né? Reconhecer o direito da mulher como um direito humano é uma coisa que muitas vezes não se vê, inclusive quando a gente trabalha com a questão da violência contra a mulher e a saúde, né? Eu trabalho muito com isso, no meu doutorado trabalhei bastante com isso. E é bem legal vocês trazerem a questão da violência obstétrica, porque o Ministério tentou dizer que não existe violência obstétrica. O que é violência obstétrica? Violência obstétrica é toda a situação em que a mulher se sentir
agredida, desqualificada, não cuidada da forma mais adequada, não escutada nas suas necessidades e desejos, ou pelo menos na explicação das suas necessidades e daquilo que é colocado para ela. Por exemplo, a própria escolha da via de parto, por exemplo, a mulher que está em trabalho de parto e está gritando, dizer, na hora que estava fazendo não gritou assim, ou por exemplo, eu vou cortar, eu vou fazer um epísio, não, mas eu não quero fazer epísio, é necessário, doutor, não tem escolha, você vai lá e corta, fazer manobra de Cristelé, que é aquela coisa que hoje a evidência mostra que não faz sentido, que é o peso em cima disso. Então, não ter o espaço adequado, por exemplo, a gente teve que ter uma lei que diga que a mulher tem direito a um acompanhante em sala de parto. Eu tenho 3 filhos, imagino que as minhas colegas aqui ou tenham filhos ou tenham passado por algumas situações familiares assim. Não dá para imaginar ir parir sem ter alguém da sua confiança do seu lado. Isso precisou de uma lei no sistema público que não faz o menor sentido, né? Se a gente for pensar, isso deveria ser uma coisa... Que é outra coisa que eu fico questionando, e aí vou pedir aqui para especialista no direito dizer por que querem legislar sobre os nossos corpos? Por que esse tipo de legislação? Por que tem que ter uma lei para dizer o que a gente tem direito de escolher ou não, em que hora a gente tem que escolher. Né? Se a gente pensar a lei da laqueadura que o marido tinha que assinar. Então, são muitas coisas que a gente tem que entender que está por trás de tudo isso. Nossa, né? Por isso que a gente fala em criar uma política específica nessa área e não que isso seja regido por lei, mas que tenha condições adequadas para que possa trabalhar-se essas questões, para que isso possa ser provido de toda a estrutura necessária, não só a estrutura física dos espaços, mas a estrutura humana, né, com gente competente, com gente capacitada, capaz de poder acompanhar a mulher durante esses meses todos da gravidez, até o momento do parto, porque tudo isso, esse peso seria bem menor. Então, essa é a grande questão. Nós temos já a lei de 2015 do ex-deputado Carlos Bezerra, que eu, inclusive, fui uma das que mais defendeu a aprovação dessa lei naquele momento. Ela trata dessas questões todas. Infelizmente, para você ter uma ideia, nós estamos em 2019 e essa lei ainda não foi aplicada. Nós temos muito essa questão, né, no estado de São Paulo. Falta de organização administrativa? Falta de vontade. E você tem leis aprovadas que são importantes, que poderiam representar benefícios em vários segmentos, em várias áreas, não só nessa, claro, mas nós estamos tratando desse assunto aqui, mas que a aplicabilidade dessas leis é morosa, é lenta, ela não acontece. Eu acho que tem uma coisa do gestor implicado ou não, né? Eu tenho um cuidado quando a gente fala, não tem. A gente tem pré-natal no estado de São Paulo. Se diz que a gente tem, os dados mostram que para ser adequado a gente tem que ter em torno de no mínimo 6 a 7 consultas de pré-natal durante o período da gestação. Em São Paulo, 98% das mulheres têm acesso. Mas qual a qualidade desse pré-natal? É isso que eu estou tentando. As mulheres têm acesso. Parte dessas mulheres têm acesso a um pré-natal de qualidade. Parte não tem, porque é só o retorno, só a volta. Eu tenho um cuidado de que a gente diga assim, que existiram muitos avanços do ponto de vista da assistência ao parto, que tem a entrada das enfermeiras obstetras que qualificam esse parto. Né? Essa é uma outra coisa, não é guerra de médico com enfermeiro, isso não existe. São equipes interprofissionais que têm que trabalhar. Inclusive, eu acho que tem interseccionalidades a serem vistas quando a gente está aqui conversando com gente do direito, com gente da política. É de política pública que a gente está falando para poder garantir bem comum e assistência adequada, sabe? Então, eu tenho uma preocupação porque a gente tem muitos serviços hoje no município de São Paulo, por exemplo, que fazem oferta de partos adequados, que garantem que a política pública seja feita. Só que diferente de quando você está lidando com diabetes, hipertensão, AVC, infarto, quando você vai lidar com a questão da mulher, depende do gestor que está ali. Então tem, vamos dizer assim, um filtro daquelas pessoas que acham que isso faz sentido ou não, que suas crenças e seus valores não interfiram nisso. Então tem vários estudos que vão mostrando isso, que uma hora a gente pode, não sei se a gente tem esse tempo, mas mas a Karina falou um ponto que é fundamental, né? Por que legislar tanto sobre o corpo da mulher, né? Aliás, por que a política se preocupa tanto com o corpo da mulher, que deveria ser algo não público, mas sim privado, e só né? para fazer um parênteses na sua fala, e ela traz um elemento aqui, quando se trata da questão de crenças e valores, no caso da mulher específico, isso se manifesta de uma forma muito mais intensa, é uma coisa impressionante. Aqui acho que ninguém se lembra de algum projeto de lei que vai falar sobre o corpo do homem. Alguém se lembra
disso? Ninguém se lembra sobre isso. Eu acho que isso tem um fundo, Karine e Beth, que é o controle do corpo feminino mesmo, o controle dos nossos corpos, que são corpos políticos e que não podem ocupar certos espaços na sociedade. Acho que a gente já falou isso várias vezes aqui em outros podcasts, né, André? E é isso. Quer dizer, é um controle do corpo. Esse projeto fica muito claro. Outras medidas que a gente tem visto nos últimos tempos, na atual conjuntura, que é do controle do corpo feminino. O impedimento desse corpo político, a objetificação desse corpo político ocupar espaços na sociedade, é a objetificação desse corpo. Com a objetificação nós temos a desumanização, porque quando você torna esse corpo um objeto que pode ser disposto, inclusive pelo próprio Estado, né? Você desumaniza, você torna aquilo não humano, né? E aí nós podíamos aí tratar de outras questões, né? Por que o aborto ainda é criminalizado? Por que não se discute métodos contraceptivos de maneira mais aberta? A própria, né, educação sexual nas escolas que hoje está sendo contestada, né? E essa questão da sexualidade, sobretudo a sexualidade da mulher, ela tem o viés muito influenciado pelas crenças e pelos valores, principalmente no que diz respeito à religiosidade. Exatamente. O que interfere sobremaneira nas decisões, e inclusive nas decisões de governos, né? E quando você tem um governo com esse perfil, né, que não é nem governo conservador... a religiosidade, né, em sincero? A religiosidade, claro, por exemplo, nós fomos acusadas lá na Assembleia agora, na discussão aí desse projeto, a bancada das mulheres dos partidos de esquerda, que nós éramos abortistas. Ela gritou, a deputada Janaína gritou que nós éramos abortistas. Quer dizer, nem estávamos falando sobre isso, estávamos falando sobre condições seguras, adequadas e dignas para as mulheres poderem ter seus filhos, né, ter seus bebês. Quer dizer, e isso não significa que esse debate não tem que ser tratado também de uma forma responsável. Claro que tem. Todos nós aqui estamos tratando da vida, sempre, né? Da vida da mulher, da vida do bebê, da vida que precisa ser tratada de forma humanizada. Eu estava lembrando aqui de um caso que, né, na minha vida aí jurídica eu acabei vendo. Um caso de um parto que aconteceu e eu lembro que o médico, ao final do parto, ele se dirige ao esposo, ao marido, que era pai no caso, e comenta com o marido, fala assim, olha, eu dei uma fechadinha a mais ali, ó, eu deixei bem fechadinho. Marido, né? É o ponto do pra ficar virgenzinha, né? Tipo de coisa. Isso é de uma violência. Isso é uma tão grande, né, é de homem para homem, então, é isso, né? É machista, tipo, é misógino, é alguém, desculpa, que não gosta de mulher, porque alguém que faz isso não está cuidando da mulher nas suas necessidades, está fazendo um procedimento para outro homem, isso não faz sentido. Isso é violência obstétrica. Isso é violência obstétrica, e aí que eu queria voltar, porque a Beth teve uma hora que falou assim, teve um momento que o Ministério da Saúde disse assim, esse termo não agrega valor, mas eles tiveram que voltar atrás, porque várias entidades médicas, várias entidades de saúde, várias Você está falando, isso foi agora, né? Sim, este Ministério, governo Bolsonaro, eles queriam retirar o nome, o termo violência obstétrica de um termo técnico, científico. Mas ele precisou voltar atrás, porque houve uma movimentação muito grande, porque sim, a violência obstétrica, ela existe, ela é impetrada, né, em relação às mulheres, no jeito que ela é tratada, na demora da oferta ao cuidado, quando você pega uma mulher que está parindo e coloca do lado uma mulher que acabou de perder o bebê. Então são várias as formas de se fazer violência, né? Você não olhar para o outro, não ter empatia, coisa também que está faltando muito no nosso país ultimamente, né? Eu acho que como profissional de saúde a gente tem que ser empático com o outro, a gente tem que olhar para a dor do outro e tentar resolvê-la, né? Então eu acho que tem várias coisas aqui bem importantes e especialmente essa questão de um olhar para um atendimento adequado. Não tem guerra de torcida aqui, parto natural, parto normal e parto cesáreo, mas aquilo que é melhor para as mulheres e aquilo que é melhor para os seus bebês também. E a autonomia, todo mundo aqui defende a autonomia da mulher, mas a autonomia real, não a autonomia fake colocada lá dentro de uma placa
numa instituição de saúde que vai dizer que ali a mulher vai poder escolher por conta daquela placa. Isso não é verdade. Não é mercado. Não é mercado. E além porque tem conhecimento técnico, né, gente? Agora, também Karina, tem isso. Exatamente, é ciência, né? Claro. Que está fora de moda Tá também fora de atualmente, né? Então, aí você estava falando que nesse caso do termo da violência obstétrica, os órgãos já agiram prontamente, né? Sim, reconheceram que existe sim violência obstétrica e o Ministério teve que voltar atrás. Agora, no caso do PL da Janaína, pelo que eu vi, o CREMESP aqui de São Paulo soltou uma nota favorável ao projeto dela, falando contra a vilanização dos partos cesarianos. Qual que é o interesse do CREMESP? Veja bem, eu vou falar então para você entre o CREMESP e a SOGESP. Eu tenho aqui na minha mão a nota da SOGESP, que é a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, onde se juntam os ginecologistas e obstetras. A presidenta, junto com a equipe da SOGESP, fez uma nota que fala exatamente de todas as questões que a gente está trazendo aqui. A SOGESP diz que é a favor da autonomia e da analgesia no parto, seja ele natural, seja ele o parto cesariano, porque essa é uma outra coisa importante, né? Tem mulheres que vão conviver vão conseguir parir sem analgesia, tem outras que precisarão, e nem por isso querem deixar de ter o parto normal ou o acesso, enfim. Então, se coloca favorável, mas diz exatamente isso, que é contra o projeto de lei, porque não há evidência técnica e científica suficiente que garanta seu embasamento, nas várias questões que ela vai dizendo. Então, você não pode dizer que com o projeto da cesariana você vai diminuir paralisia cerebral, porque em torno de 10% das paralisias cerebrais, elas são, vamos dizer, tem vários estudos que vão mostrando isso, mas são em torno de 10% são decorrentes do parto. 90% tem a ver com questões genéticas ou adquiridas no período do pré-natal. Mas você sabe, viu? Deixa eu só falar uma coisa para você. A deputada Janaína usou muito esse expediente, né, para poder defender o seu projeto. Ou seja, que a cesariana diminuiria o risco. Então, e essa é uma informação inadequada que vai fazer com que a mulher, se eu achar que eu tendo um parto cesáreo vou proteger meu filho, eu vou querer fazer isso. Isso não é exatamente a verdade. Claro, existem algumas condições de paralisia cerebral que são decorrentes da via de parto, existem, mas não dá para você generalizar isso, é o contrário. A SOGESP vai colocando isso, vai colocando a questão do cesárea pedido, da cesárea por condições médicas, fala da vulnerabilidade do momento, e a SOGESP que se coloca contrária a isso. O CREMESP, ele vai se colocando, ele faz uma nota em favor, até a gente teve lá na primeira audiência pública, né, Beth, a participante, isso me envergonhou, porque o CREMESP, ao meu ver, não tem direito de se posicionar como um órgão de classe que representa alguns profissionais, não pode se posicionar dessa forma, é inadequado, para mim, ao meu ver, é inadequado, eu acho antiético, e é uma defesa de mercado também. Porque na hora que você aumenta o espaço da cesárea, você está dizendo que um outro mercado, vamos dizer assim, que se ampliou, que é das doulas, né, do acompanhamento das enfermeiras obstetras no parto normal, você nega essa possibilidade. Então não existe essa briga. Esse é o assunto que eu queria entrar agora. Quais são os interesses por trás desse PL e quem ganha dinheiro com isso? Veja, eu não vou nem falar em ganhar dinheiro, porque eu acho que hoje não é exatamente ganhar dinheiro, mas ganhar tempo, né? O que é que a gente tem hoje? As pessoas organizaram o seu tempo, vários desses profissionais organizaram o seu tempo com o dia cirúrgico. Então, o médico, tem muitos médicos mais bacanudos lá, vão ter o seu dia cirúrgico, que é a sexta-feira, normalmente, sim, né? Estou dando aqui um exemplo. Então, as pessoas vão, marcam, atende de segunda a quinta no seu consultório, na sexta-feira passa lá e como é cesárea, você pode marcar a hora, você pode marcar 10 cesáreas, sei lá, estou exagerando aqui, não é isso, mas você pode marcar 3, 4 cesáreas durante o período da sexta-feira, faz a visita no sábado, no domingo, libera e aí você vai de novo atender. Então tem uma coisa que é de uma certa organização da vida dos profissionais que acostumaram a fazer isso. A outra coisa eu acho que tem a ver com formação e com habilidade técnica. Porque como a gente o Brasil foi sendo o país que foi aumentando muito a taxa de cesárea e a formação, ela foi cada vez mais se aproximando a isso, é como se a gente tivesse uma maior qualificação em fazer a cesárea. Cada vez mais os profissionais acham mais fácil fazer a cesárea do que fazer o parto normal, porque você leva menos tempo, você já tem tem uma certa organização, tem sua equipe, vai garantir fazer algumas coisas. Então eu acho que essa é uma questão, e a outra questão é a coisa também da desconstrução daquilo que a gente chama da clínica ampliada, de você ter uma articulação maior com outros profissionais. Acho que muitas mulheres começaram a procurar o parto humanizado, começaram não só por ser um parto humanizado, acho que às vezes tem certas palavras
palavras que vão perdendo o sentido, né? A fortaleza que não deveriam perder, porque a gente está falando de uma política pública que garanta que essa mulher seja bem atendida. Quando as mulheres começaram a sofrer violência e não terem autonomia, porque veja, uma cesárea te deixa sem autonomia, alguém vai cortar, alguém vai... E quando você tem uma enfermeira obstetra que está junto de você, ou um profissional, eu tenho vários colegas obstetras que fazem parto normal, que acompanham, então você está dando um certo protagonismo para essa mulher. Elas foram procurando outras alternativas que não só o parto cesárea. Então isso também tem uma rixa, vamos dizer assim. Isso não necessariamente é o parto humanizado. Não necessariamente. Veja bem, são alternativas... Não, o parto humanizado normalmente ele garante o quê? Que a mulher tenha o seu tempo, que ela entre em trabalho de parto, que ela possa escolher a sua posição, porque as pessoas uma vez disseram, o pessoal está falando de parto, ninguém está falando de parto de cócoras, a pessoa está dizendo assim, a mulher escolhe a posição mais confortável, para algumas será de cócoras, para outras será de lado, para outra vai ser na banheira, o que eu não, né? Então... O que eu não consigo ver com os 88% de número de cesáreas é a autonomia da mulher, parece uma autonomia do mercado. Exatamente, é o contrário. Você acha que 88% das mulheres no sistema suplementar escolheram? Eu falei para vocês do estudo da professora Elza Bercó, que é um estudo multicêntrico, Brasil e Estados Unidos, e que eles descobriram, eles foram dizendo isso, que no Brasil as mulheres entram no pré-natal querendo fazer parto normal e são convencidas durante esse período por seus obstetras, pela pessoa que você deve confiar. Se você não tem confiança naquilo que você vai fazer, a pessoa vai dizendo, olha, mas é melhor para você, hein? Olha, mas você vai sentir menos dor. Por isso que eu acho também que uma das né? questões que precisam ser também trabalhadas e discutidas, né, claro, que a gente não tem poder para fazer interferir nessas questões, que estão nas próprias grades, na formação através dessa grade curricular, quer dizer, que profissional é esse que as escolas de medicina formam? Por que ele não sai formado no sentido de compreender melhor esse universo feminino, né, e poder ter a paciência de oferecer isso na rede pública? Como é que funciona? Quer dizer, sai lá já da faculdade, já achando que a cesárea é a mais importante, que realmente isso vai dar mais comodidade. Tem mais oportunidade. Dá mais dinheiro também. Entendeu? É isso que eu queria... Quer dizer, ganha mais dinheiro quando você organiza mais o seu tempo. Não, né? mas tem falha também do ponto de vista dessa formação. Você agora há pouco acabou de citar. Sim, é claro, né? Que tem falha. Eu acho que a formação médica é uma coisa que a gente tem investido bastante na mudança. Não só... quebrar um pouco essa coisa da hierarquia, que tem alguém que é melhor que outro, então trabalhar todos os estudos, quando você vai olhar plano de cuidado com o paciente, diz que se você trabalhar de uma forma interprofissional, um pouco mais transdisciplinar, inclusive para alguns olhares a gente tem que ter interseccionalidades, eu tenho que entender o conhecimento do outro, eu não vou me apropriar jamais do conhecimento do direito, mas eu tenho que entender o que você está falando. Até da psicologia, né? Eu estava vendo esses dias, porque tem linhas da psicologia que tratam exclusivamente da tua relação que você teve no parto. Exatamente. Como que aquilo se implicou no momento do parto e aí... O que você é hoje. Mas veja bem, se a gente está falando que tem um problema até no ensino, né, do médico, nós temos também um problema cultural da cabeça das mulheres, né, que acabam tendo medo, né, do parto normal e tudo mais. Qual é o papel do Estado? Qual seria o papel do Estado nisso? Exato. Né? O direito existe justamente para regular as relações sociais. E regular esse mercado. Né? Regular esse mercado. Ainda. Às vezes, provocar políticas públicas que pudessem mudar essa cultura. Claro. E nós, com esse projeto, estamos caminhando para o lado oposto ao papel que o Estado deveria desempenhar para atingir metas que são dos países desenvolvidos. Né? E que são metas que não saíram do nada, não é ideológico, não é de artistas, como diz aqui, né? Pessoas, defensores dos oprimidos, ela fala no momento aqui também da exposição de motivos. Não é isso. São
parâmetros científicos, orientações da Organização Mundial de Saúde e que o Brasil, inclusive, tinha meta para chegar lá. Agora, se nós temos uma cultura dos médicos de formação que está viciada, nós já temos uma cultura na sociedade que também é tendente à cesariana. Qual seria o papel do Estado por meio do direito? Claro. Tornar esse equilíbrio, regular, balizar isso daí. E como que é lá fora, gente? Como que funciona lá fora entre cesáreas? No NHS, o sistema, o Reino Unido, Inglaterra, pra gente não falar de outros países, o pessoal dizer que a gente é esquerdopata. Não, tal. sem viralatismo, então, a gente tá falando de fora. A gente vai dizer que nenhum lugar tem em torno de... acho que a Inglaterra tem algo em torno de 20 e poucos % de taxa de cesárea. Todos os países desenvolvidos não têm mais de 30% de taxa de cesárea, porque isso está vinculado a outras contradições também e a uma maior mortalidade infantil e a várias outras questões de recurso também, que eu acho que quando a gente pensa no Estado e pensa no direito também, como gestora pública que eu já fui, eu coordenei a saúde da mulher, eu fui coordenadora da região sudeste aqui no município, cuidei de 3 milhões de habitantes com 17 hospitais, enfim, a gente tem que lidar com essas coisas. Então, tem uma outra coisa que a deputada não leva em conta, que é assim, hoje, as mulheres... Pelo amor de Deus. Essa deputada aqui, bacana, tá aqui defendendo a gente. Eu tô querendo dizer o seguinte, que é a questão da estrutura que é ofertada. Hoje, as mulheres não peregrinam no estado de São Paulo. O que quer dizer isso? Em torno de 98% das mulheres sabem qual é a sua UBS, aonde ela faz o seu pré-natal e aonde ela terá o seu parto. Não tem o acompanhamento com o mesmo obstetra que seria o ideal, mas ela sabe, eu vou parir aqui, esse é o lugar, eu posso fazer uma visita. Isso pode deixar de acontecer, ou seja, a gente pode ter alguma mudança nisso se você passar a ter vários partos cesarianos, muito mais partos cesarianos do que você já tem, porque você vai ter a possibilidade de mais partos prematuros, apesar dela falar da 39ª semana, você pode ter alguns mais comprometimentos respiratórios, precisa mais de UTI neonatal. Isso foi olhado? Então vai faltar vaga, é isso que você está querendo dizer? Eu não estou garantindo que isso vai acontecer, mas eu estou dizendo que há possibilidade sim, porque as mulheres que fazem um parto normal, elas normalmente passam menos tempo na maternidade do que as mulheres que fazem um parto cesáreo, porque é uma cirurgia. Então você pode ter menos oferta de vagas em tempos menores, entendeu? Você pode ter mais necessidade de UTI neonatal, que é um dos leitos mais caros que a gente tem, por conta da prematuridade, por conta de dificuldade respiratória, por várias síndromes que podem ser possíveis, que pioram com a cesariana. Então, a gente tem que olhar para isso com muito cuidado de oferta. O que a gente tem de maior dificuldade? Anestesista, para garantir. Por que não tem analgesia no parto normal hoje? Porque temos poucos anestesistas e eles vão para cesáreas. Com essa quantidade de anestesista e a quantidade... Isso foi dimensionado? Só a cidade de São Paulo faz 6 anos que não tem concurso público. Exato. Agora né? me fala, e o impacto orçamentário disso? Está previsto? É possível? Tem um impacto operacional possível? É disso que eu estou falando. Eu acho que sim, há uma mudança. Eu acho que existiriam necessidade de alguns recursos a mais, em especial de recursos humanos, porque você vai precisar alguma questão de insumo, você vai usar mais fio, você vai usar mais anestésico, você vai precisar de mais algumas coisas. E também nós temos aí, acho que na semana que vem, né, os secretários têm um conselho, que é um conselho de secretários municipais de saúde. O COSEMS. O COSEMS. E o COSEMS deve vir, eles estão se mobilizando para vir para a Assembleia, para fazer um debate na Assembleia, porque claro que esses custos chegarão nos municípios, na medida em que hoje a saúde praticamente toda é municipalizada. Então as prefeituras que já estão numa situação financeira precaríssima, não estão conseguindo nem pagar a folha de pagamento dos seus servidores, vão ter um acréscimo nesse custo. Muitas vezes, porque tem prefeituras, por exemplo, porque hoje você não tem, e a Karina sabe disso, a saúde normalmente é tripartite, certo? É Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e municípios. Isso. Só que a Secretaria, e essa é uma briga que a gente faz na Assembleia há muitos anos, ela não entra com a sua contrapartida. O investimento no SUS, ele mudou muito. O percentual que era do Ministério, do Estado e do município, ele foi todo aumentando para o município e diminuindo. Isso a gente tem várias fontes para E aí mostrar. os municípios, você fala assim, eu sei porque nós já
governamos também a cidade e a gente sabe disso. Está estabelecido pela Constituição 15% na saúde, só que você gasta 30, 31, 32, e isso é duro, pesa no orçamento. Não que você não queira gastar, claro que sim, né? Saúde é importante, você destina uma boa parte dos recursos, mas não tem. Não pode Esse todo que é o problema. Não dá para ir todo. Tem um Mas, Beth, e a Janaína não fez esse estudo de impacto orçamentário? Imagina, isso não está no projeto. E eu duvido, vou ser muito sincera, que ela tenha conhecimento sobre isso. Eu acho que está tendo privilegiando apenas uma parte que são profissionais, né? Não todos, mas profissionais que defendem a cesariana pelos motivos que a Karina tão bem expôs aqui. Então, numa cidade pequena que não tem recursos, talvez não vai conseguir cumprir, e aí vai precisar pedir repasse para o governo estadual, para o governo federal. O governo do estado não passa. Não passa. Repassa. Veja, desde a época do Temer, o ministro Ricardo Barros, eles fizeram um congelamento dos recursos do SUS. Isso. Não dá para a gente não olhar para isso também, do que a gente está vivendo. Esse congelamento, dependendo da fonte que você vai olhar, se é CONAS, se é CONASEMS, que o CONAS é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o CONASEMS é o Conselho Nacional de Secretários Municipais, o outro é de estaduais. Então, dependendo da fonte, pode chegar até 470 bilhões a menos nesses 20 anos de congelamento. Veja bem, você me perguntou de outros lugares. Você pega o Reino Unido, o Canadá, algo em torno de 5 a 6 mil dólares per capita por ano para você fazer toda a assistência da vacina ao transplante, tudo o que precisa por pessoa. O Brasil, acho que o último estudo é em torno de 600 reais. Então, você nem chega, que seja... Nossa, um décimo. Então, que seja $1.000, os melhores, os mais... Então, é muito menos. Então, a gente já tem um sistema que vinha subfinanciado, apesar do SUS, para mim, ser o melhor sistema de saúde do mundo, universal, a questão dos medicamentos. Então, não dá para a gente tirar esse recurso. A gente já teve uma diminuição de todos... Acabou de sair um artigo muito importante falando do impacto do SUS na saúde nos últimos 30 anos, onde a gente teve diminuição de mortalidade infantil, diminuição de mortalidade materna, aumento de qualidade de vida, de expectativa mas de que vida. agora nós estamos... que começou a piorar tudo de 15 Por exemplo, cá. na minha região está faltando vacina BCG. Nossa. Foi denunciado antes de ontem. Não tem. E o Ministério da Saúde virou e falou que não fez parece-me que é uma vacina importada. Não dá para você pensar que vai ter 470 bilhões a menos. Então, a gente pode ter que nem você dizer assim, olha, eu vou reformar minha casa, vai ficar lindo, meu projeto está ótimo, mas eu não tenho dinheiro. E não vamos esquecer que o Paulo Guedes acabou de anunciar que quer acabar com a vinculação para a saúde e educação. Aí vai ser desastroso. Aí é o fim do SUS. Aí é o fim do SUS. Acabando com as contribuições previdenciárias também, né? Então, o SUS está no final das contas, condenado à morte. No final das contas, eles estão colocando um risco econômico, inclusive, com esse... Estão colocando custo para o Estado, inclusive. Sim. Agora, gente, já caminhando para o final, na verdade eu queria saber, deputada, como é que está a tramitação? Isso já caminhando para a gente finalizar. Como que está a tramitação? O que a gente pode esperar? E como fazer resistência disso? Então, vou ser bem rápida. Para a tramitação, como eu disse no início do programa, nós estamos a 1h30 de finalizar a discussão do projeto. Acredito, pelo andar da carruagem, pode ser que na semana que vem ele entre em pauta. Vai caber muito, eu acho que essa reunião dos secretários municipais de saúde, se de fato ela for uma reunião que mobilize e que dê esse peso, aí sim pode interferir na votação de muitos deputados, sobretudo deputados que são do interior, né? Porque eles serão pressionados a votarem contra o projeto. Eu ainda não sei, eu estou tentando conversar com o secretário municipal de saúde de Bauru, que ele é o presidente do conselho atualmente. Então, para ver como é que eles vão se posicionar. Ainda não tenho essa informação. E vamos tentar resistir. Agora, mais importante que tudo é a presença também das pessoas, dos movimentos de mulheres, dos movimentos organizados, dos médicos que são favoráveis, dos profissionais, das obstetras, das doulas, indo nos gabinetes dos deputados, porque isso é a única forma que nós temos, talvez, uma das poucas formas que nós temos, de tentar convencer esses parlamentares a se posicionarem contrário ao projeto. E como que isso já repercutiu nos outros estados? A deputada Janaína já encaminhou esses modelos para vários estados que vêm apresentando isso. Inclusive, ela foi pessoalmente, se não me engano, no Distrito Federal. Foi pessoalmente no Distrito Federal. O pessoal do Rio de Janeiro até entrou em contato comigo pedindo
pedindo ajuda. Isso. Eu acho só importante Bahia, dizer Mato que a Grosso, Bahia, e temos um projeto de lei federal também. Exato, que Nos é mesmos a termos, recorta e cola. Então você ouvinte aí já fica ligado que pode estar acontecendo aí no seu estado. É uma avalanche. Né? É uma avalanche. Eu acho que é importante, Beth, uma coisa que você traz que é bem bacana, que é o posicionamento do gestor público quanto a isso, né? Isso, Todas vocês colocaram aqui isso. esse olhar do Estado. O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, COSEM São Paulo, já se posicionou contrariamente a este projeto de lei. Inclusive, eles me contactaram na época, tem várias pessoas, a Aparecida Pimenta, junto com outras pessoas, montaram a nota. Então, só para você saber que sim, o Conselho de Secretários Municipal, COSEM São Paulo, já se manifestou contrário a esse projeto de lei. E em termos 435. jurídicos, a Comissão de Direitos Humanos da OAB também já se manifestou contrário. Todos os deputados receberam a manifestação da OAB e absolutamente contrária, principalmente porque tem vícios, inclusive, de constitucionalidade no projeto que não puderam ser discutidos porque um regime de urgência passou nesse projeto e em 2 meses, né, Beth? Praticamente esse projeto não passou por nenhuma discussão. De 5 mandatos que eu tenho na Assembleia, eu nunca vi um projeto de um deputado, de um parlamentar ou uma parlamentar, no caso, tramitar de uma forma tão célere quanto foi esse projeto. Por isso que eu desconfio que tem aí uma coisa maior, uma combinação, um acordo maior com o próprio Executivo do Estado, com o próprio Governo do Estado, no sentido de poder aprovar esse projeto para também continuar tendo os votos da bancada do PSL, que hoje é a maior bancada da Assembleia Legislativa. Então, gente, pelo que dá para ver aqui, é só com a sociedade civil reunida. A gente está aqui numa mesa com uma médica, com uma deputada também socióloga, com a Margarete, aqui nossa colunista também abordando direito em tudo da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E, gente, é assim que se faz resistência. Esperamos o melhor. Deputada, eu desejo muito boa sorte. Muito obrigada. Nos defenda lá, eu confio em você. E é isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada, André. Quiser dar um alô, até mais. Agradecer o André, a rádio, a Beth, a Margarete. Foi um prazer estar aqui com vocês e vamos resistir aí a mudanças que nos prejudiquem, né? Obrigada, Karina. Obrigada, Beth. Beth, você me representa também. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês, Margarete, Karina, o André, o programa Justificando, né? Podcast. É um prazer estar aqui. Estamos sempre à disposição. Estamos juntos, gente, você já sabe, a gente tá aí 7 horas da noite, ou às 19 horas, às quintas-feiras, então curte aí, dá um seguir no seu player de podcast, você tá no YouTube, curte o vídeo, e gente, tem novidade boa na área, a gente vai pra Rádio Brasil Atual, agora vai receber o nosso podcast, no próximo programa você vai saber mais detalhes. Então, gente, muito obrigado, é isso aí, Valério, obrigado, viu, irmão? Renan, da nossa edição, um abraço, estamos juntos, até a próxima.